Pronto. Pronto, deu certo. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Maria dos Remédios, coordenadora de eventos do Museu Osildo Albano, e nós que fazemos o Museu Osildo Albano estamos muito felizes por estarmos aqui junto com vocês para mais uma edição da Primavera dos Museus. O evento nacional é coordenado pelo Instituto Brasileiro de Museus e tem, entre outros objetivos, promover, divulgar e valorizar os museus e demais instituições de memória de todo o país. Para o ano de 2025, o tema escolhido pelo IBRAM foi Museus e Mudanças Climáticas. A crise climática deixou de ser uma ameaça futura para se tornar uma realidade, certo? Durante os dias 25 e 26 de setembro, ontem e hoje, estivemos juntos, né, com o projeto de extensão da Universidade Federal do Piauí, e o projeto intitula-se Projeto de Extensão em Educação Museal, que atualmente, nesse ano de 2025, está sendo coordenado pela professora doutoranda Nádia Narcisa, de Brito Santos. Então, ontem e hoje estivemos reunidos, né, para comemorar a 19ª Primavera, e hoje, depois de uma programação com mini curso, simpósios temáticos, uma palestra, né, que foi a de Norá ontem, hoje nós iremos fechar com chave de ouro com a palestra ministrada pelo professor Rômulo Rossi, certo? E dando início, né, a nossa programação de hoje, nós queremos, com muita honra e alegria, chamar o professor Rômulo Rossi Leal Carvalho. Ele é graduado em Geografia e História pela UESP, né? Deixa eu só conferir aqui. Perdão. Licenciado em História pela UF, especialista em Ensino de História do Brasil e do Mundo Contemporâneo pela mesma instituição, mestre em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, e Rômulo também ele é co-organizador das seguintes obras: Histórias em Crônicas, de 2019, Histórias do Brasil, Caminhos Didáticos para Abordagens Históricas, de 2021, e História, Igreja e Cristianismos, Análises Historiográficas, de 2022. Atualmente leciona na rede privada de São Julião, Piauí, e na Secretaria Municipal de Educação deste município. Professor Rômulo, a palavra é sua. Seja muito bem-vindo aqui, e é um prazer recebê-lo mais uma vez, né? Você que já colaborou tanto com o museu. Boa noite, Beth, boa noite, Nádia, Ana Márcia, que eu vi que está aqui também, aos demais que estão aqui presentes. Eu fiquei muito honrado pelo convite, né, que eu recebi há alguns dias, e claro que assim que quando eu ouvi a temática e o convite em si, eu de imediato já aceitei, pensando em todo o tempo, né, durante a graduação, em que eu tive essa oportunidade de fazer parte, né, dessa história por meio
da minha formação em História, dessas atividades que a universidade, felizmente, né, promove, essa unidade que ela vem construindo, né, essa relação que vem sendo construída pela professora Nádia, pelo professor Petrúcio, a professora Ana Paula, constroem da UFP com o Museu Alzildo Albano. Né? Primeiro que é uma emoção, eu quero deixar esse registro aqui, porque sempre eu me sinto meio até ausente, né, Beth, Ana Márcia, de fazer mais visitas, porque eu passei 4 anos em Picos, né, 4 anos e meio, aí veio a pandemia, e aí, pronto, fiquei meio que, como eu vou falar um pouco do Krenak, o Krenak ficou aldeado lá, ficou isolado na aldeia dele na época de pandemia, e eu aqui, em São Julião, né, no interior, no campo, onde eu resido, né? Mas eu sou natural aí de Picos e meus pais são aqui de São Julião, eu vivi aqui desde a infância, mas tenho esse contato, né, muito profundo e observar de tudo que há no museu é muito profundo ali, né? É muito rico, é algo que de fato se concatena, se liga a todas as temáticas possíveis, e essa que hoje está em voga de mudanças climáticas, mais uma vez ela demonstra que o museu não é algo que nós devamos circunscrever, aos que estão aqui já devem ter ouvido isso bastante, ao passado. Né? É como, por exemplo, falar e discutir a respeito de povos indígenas e direitos de povos indígenas que, de alguma forma, permearam, atravessaram o meu trabalho. Então, conseguem me ouvir? Sim, Rômulo, estamos conseguindo te ouvir. Certo. Que são questões que permearam, né, o meu trabalho na minha dissertação de mestrado. Né? Eu fiz uma seleção de alguns trechos, de algumas reflexões, né, do meu sujeito da pesquisa, que foi o ambientalista, né, formado também em artes cênicas, o Ailton Alves Lacerda Krenak, né, da etnia Krenak, para eles são Burum, né, em razão da participação, né, do Krenak na Assembleia Nacional Constituinte, que durou no Brasil entre, né, o dia 1º de fevereiro de 1987 até 5 de outubro de 1988, né, quando foi, então, promulgada a nossa última e atual Carta Magna vigente, né, a nossa Constituição Federal. E pensando nisso, né, existiam vários trabalhos, né, claro que já haviam tematizado isso, né, a participação dos povos indígenas na Constituinte. Não só isso, mas inclusive o que foi construído em termos de fontes históricas e que hoje são alvo de trabalhos de pesquisadores da história, da antropologia, da ciência política, de que maneira, né, os indígenas haviam participado da Constituinte. E o meu trabalho, ele se concentrou em perceber, em fazer um recorte da data que o Krenak participa. Até os anos de 1980, não existia uma organização ou uma instituição, por assim dizer, que fosse liderada exclusivamente pelos povos indígenas. Nós tínhamos a FUNAI, né, o Brasil tinha a FUNAI, o Brasil tinha, para tratar desses temas, o Centro Ecumênico de Documentação e Informação, CEDI, tinha o Conselho Indigenista Missionário, CIMI. Então, haviam vários órgãos que diziam responder pelos indígenas, né? Sem levar em consideração, muitas vezes,
a própria fala desses povos, né? Porque, como Alessandro Portelli, um teórico da história, principalmente da história oral, ele vai dizer que eu não posso, eu como Rômulo, digamos assim, dar voz a ninguém, uma vez que aquelas pessoas têm voz. O que eu preciso, na realidade, é ouvi-las, né? Então, pensando no contexto de um museu, quando nós visitamos, assim, visitar o Museu Oswildo Albano, de certo modo, faço essa consideração aqui, é você deixá-lo, é você deixar-se ouvir também por todo o acervo que existe lá. É interessante isso, Ana, Beth, que toda vez que vocês recebem uma visita, né, que há alguém ou que um projeto que é feito por lá, há esse momento, eu tinha essa sensação, é uma impressão que eu tive desde o início, que é como a gente deixa com que aqueles elementos materiais, eles transparecem o que é imaterial do museu. Que era a atitude, que era o prazer, que era a alegria dele, de José Albano Macedo, teve, né, de arregimentar, né, de organizar tudo aquilo, né, e de proporcionar com que outras pessoas, ou seja, pensando, quando a gente fala sempre isso, né, pensando em resguardar um passado, mas a todo tempo com aquele olhar no horizonte, né, com aquele olhar no futuro. Se eu, a partir do momento que eu guardo, que eu produzo memória, que eu deixo algo registrado, seja por escrito, seja numa fotografia, seja numa árvore que é plantada e que depois é tombada, seja em tudo isso do material, eu perceber a dinâmica e perceber a importância do elemento imaterial que aquele ato do concreto deixa. Então, assim acontece também em relação a pensar os povos indígenas, é pensar em como o que é imaterial para eles, de certa forma, para muitas comunidades até hoje, ainda por meio da tradição oral, né? Que é o que vige, de certo modo, o que foi sendo ensinado de um cacique ao filho, daquele filho ali ao neto, e assim, na forma de ensinar de pai a filho, mitos, tradições, e que para eles, que dentro do campo da antropologia, hoje, nem se discute mais a questão, ainda, é claro, existe, mas que quando eu cheguei na universidade, lá na USP, e comecei a conversar isso, eles dizem, olha, essa discussão já foi feita, essa discussão de pensar os povos indígenas, de inseri-los, ela já é avançada, no sentido de, hoje, existem dissertações, teses que pensam o sonho para os Yanomami, como é o trabalho da professora Hannah Limuja, pensar, por exemplo, desde quando a professora Manuela Carneiro da Cunha, né, que é uma referência tanto dentro da história como para a antropologia, que já era pensar nos ritos, né, nos ritos de como lidar com a morte, né, para determinado povo indígena. E aí, retomando aquilo que eu falei da organização, né, que é o caso da UNI, a União das Nações Indígenas, até então não havia. E aí o Krenak, na época, liderava, né, teve o Marcos Terena primeiro, que foi presidente dessa organização, né, da União das Nações Indígenas, UNI, e o Krenak, na época da Constituinte, era preciso que essas vozes tivessem um eco, para que fosse inserido pela primeira vez, como aconteceu, um capítulo, né, os artigos 231 e 232 da Constituição Federal, que reconhece pela primeira vez que aos indígenas, ali ainda usando o termo índios, né,
fosse reconhecido seus costumes, né, suas tradições, sem a perspectiva de assimilação, né? Porque até então, até no Estatuto do Índio, de 73, ainda se previa que o índio fosse passar por um processo de aculturação, fosse passar por uma transformação, né, cultural. E aí, quando a gente trabalha isso né, Nádia também já trabalhou ministrou, né, disciplina de antropologia cultural, e vê muito do trabalho do Marshall Salins nisso, vai ver que essa perspectiva da cultura não é bem que se apropria, a gente acontecem trocas culturais, né? De alguma forma, eu sou afetado com aquela comunidade, do jeito com o qual eu lido, né? É interessante perceber isso também na perspectiva do Clifford Geertz, né, de que eu vou reconhecer a cultura por meio do estranho, né? Aquilo, o que é que dentro, como é que eu interpreto uma cultura, né? Faço uma descrição densa, né? Então é como se eu chegasse ao museu hoje e observasse, olha, eu vou descrever o museu. Os antropólogos vão dizer assim, a descrição densa é o que a gente chama de etnografia, vai descrever densamente, né? Detalhadamente para depois interpretar. E a cultura no estranho, me lembro bem do professor Nairton dizendo isso, é que, e aí eu fiquei com aquele exemplo na minha cabeça por muito tempo, que era o caso, se você imagina, porque eu estudei durante a graduação, na monografia, a visita de sétimo dia, né? Aqui no interior mesmo, de onde eu moro. E é perceber como se comportar de uma determinada forma, como, por exemplo, não demonstrar o pranto, ou usar um tom vermelho no meio de um velório, no meio de uma visita de sétimo dia, causavam estranheza. Então, é perceber que o que é, então, o que predomina? Qual é o elemento cultural? É se usar o preto, é chorar realmente, é aquela expressão obrigatória dos sentimentos sobre a qual falou, né, o Marcel Mauss, né, que era sobrinho do Emile Durkheim. Então, para focar no tema de hoje, eu faço muitas voltas, eu peço até desculpas, mas eu estou até um pouco mais contido. Eu escolhi alguns trechos, inclusive, para que apenas não eu somente, né, a fala fique só concentrada em mim, mas tem até um trecho de quando eu conversei com o Krenak, né, eu tenho isso gravado, em 2023, tem uns momentos em que ele fala sobre essa perspectiva que serve para, além de pensar o museu como lugar de memória ou pensar o clima, mas pensar também no elemento humano, né, nos sujeitos que ocupam esses espaços, né? Até que ponto, né? E eu acho que esse nosso encontro hoje, né, que daqui a pouco quem se quiser levantar questões, perguntas, é um encontro do diálogo e pensar também nessa diversidade étnico, racial que o Brasil tem, né? Então, é algo que a gente se reporta há muito tempo, né? Como o próprio Krenak vai falar no Eterno Retorno do Encontro, ele vai dizer que não acabam esses ditos encontros, né? Que uns preferem chamar de contato, né, como a professora Manuela Carneiro da Cunha, entre povos brancos e indígenas. Né? Nesse texto, especialmente, que é de 1999, na outra margem do Ocidente, do professor Adalto Novaes, ele vai sugerir justamente isso, né? Que esse contato já era por várias e várias nações indígenas, já se era esperado, porque o branco foi um irmão que se separou dessas nações e que viveu outras experiências, que se tornou diferente, né?
Então, até aí a gente percebe, se a gente olha um pouco da história, a gente pensar o contexto histórico, que foi o das grandes navegações, a busca, né, por novas fontes de exploração em si, a chegada dos portugueses ao Brasil, a instalação das capitanias hereditárias do governo geral, né? Eu estou atualmente dando aula disso no 7º ano, e aí você pensar que é ainda muito da história, né, contada do ponto de vista de quem colonizou. Então, para quem colonizou, a narrativa é de que o índio era, de fato, aquele ser estranho, né, aquele ser silvícola. E ouvir hoje, né, dos indígenas, não só hoje, mas já há mais tempo, mas eu digo hoje porque para quem ingressa no curso de História ou que ingressa em Ciências Sociais, vai perceber que vai ter acesso a uma outra literatura, né, essa literatura onde há sujeitos e mais sujeitos indígenas contando a versão deles dos fatos, né, contando versões em que dizem que o branco era esperado, que o branco era um irmão, e que a experiência de 1500 e pós-1500, e que não se restringe a uma data específica, a um ano específico, ela poderia ter sido outra, né? Poderia ter sido uma diferente de um genocídio, que é um termo do século XX, né, dos anos 40, o Pierre Classe vai falar disso, e também do etnocídio, né, que além o genocídio busca eliminar aquela diferença. E o etnocídio, ele tenta transformar aquela diferença. Então, é como se os povos indígenas aqui no Brasil, mas além também fronteiras do país, na América, de certo modo, tenham sofrido os dois processos, ainda sem esse nome, mas que tenham vivido genocídio indígena e tenham vivido também um processo de etnocídio, também, que era a tentativa de transformação dessa diferença, que para o Krenak é fundamental. Eu entender essa diferença, só assim eu consigo conviver com o próximo, né? Com o outro, né? O outro do outro, nas palavras do Eduardo Viveiros de Castro. Bom, então, eu acho que eu vou conseguir reproduzir aqui para vocês, compartilhar também. Só um minuto. Eu não sei se eu consigo compartilhar. Acho que eu consigo compartilhar, né, Nádia? Isso. Consegue sim, Rômulo. Certo. Isso. Ótimo. Aqui, né? Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. É só você consegue colocar tela cheia, o slide? Sim, certo. Então, só para dar dar ciência a vocês aqui da apresentação, tem a minha irmã, aliás, esse tema ele chegou ao museu, enfim, mas também ele foi tema o tema, né, das mudanças climáticas, emergência climática, da redação do Jovem Senador, né? E eu queria começar com esse texto que foi escrito pela minha irmã, né? É uma redação que ela redigiu sobre isso, né? Vou reproduzir para vocês, só um... que foi emergência climática, pense no futuro, haja no presente. Né? Então, a minha irmã, ela escreveu, e eu achei um texto bastante consistente para compartilhar aqui com vocês. São 2 textos dela, aliás, que ela tem discutido. Ela é apaixonada por biologia, assim, mas ela está terminando o ensino médio, então ela está naquele frenesia, naquela sensação de angústia, que vai sair de casa, enfim. Mas ela produziu esse texto que ela menciona essa obra clássica do
tanto do Bruce Albert e do Davi Copenau, né, A Queda do Céu, Palavras de Xamã Yanomami, e tem um outro texto também onde ela fala sobre o oceano, né, que ela traz informações nesse texto que até eu mesmo não tinha conhecimento e aprendi, né, com ela. Então, esse era o tema, né, não tem um título em si a redação, mas o tema para trabalhar era esse: emergência climática, pense no futuro, haja no presente. Então, ela escreveu: o líder indígena e ativista Davi Copenau, na obra A Queda do Céu, relata que a emergência climática atual já era anunciada pelos Yanomami, por meio da expressão Chauara, um mal invisível que surge quando o ouro é extraído da terra, contamina o ar, envenena as pessoas e a floresta. Desde então, o conhecimento ancestral dos indígenas e as evidências científicas prefiguram o desequilíbrio ambiental crescente e o consumismo desenfreado. Isso posto, torna-se urgente a reflexão: que escolhas queremos carregar para o futuro do planeta? O crescente desequilíbrio ambiental, que, conforme a ONU, já ultrapassa os desdobramentos do aquecimento global e deve ser classificado como ebulição global, revela um modelo de exploração incontida dos recursos naturais. Impactos imediatos, visíveis e latentes permeiam considerações como a do filósofo e ambientalista Ailton Krenak. Em vez de imaginarmos mundos, nós os consumimos. Tal panorama retrata o incentivo contemporâneo à busca incessante por bens de consumo e o esvaziamento do sentido de pertencimento na sociedade. Apesar do avanço da tecnologia e da inteligência artificial, capazes de projetar cenários sustentáveis e propor soluções para a crise climática, práticas degradantes como a exploração de combustíveis fósseis e a expansão da agricultura predatória ainda persistem. Diante desse paradoxo entre o acesso à informação e a adoção de ações efetivas, vozes jovens, como a da cientista da computação Nina da Hora, reforçam a ideia de que tecnologias desenvolvidas sem diversidade e consciência social apenas perpetuam desigualdades já existentes. Repensar essas ações contribui significativamente para que o progresso seja aliado da regeneração. Diante do exposto, são inadiáveis ações efetivas, como a valorização dos saberes ancestrais dos povos da floresta e o fortalecimento de atuações sustentáveis. Para tanto, é essencial que governos, empresas, ONGs e cidadãos se comprometam não apenas com a produção e o acesso a inovações tecnológicas, como a energia solar e eólica, mas também com a redefinição de um status social desvinculado do consumismo, por meio de atitudes lúcidas que reduzam os impactos ambientais negativos. Assim, pensar no futuro e agir no presente deixa de ser um ideal e passa a ser um compromisso concreto e indispensável. Então, por ser uma redação, né, tem esse formato e tem essa... ela construiu isso, eu fiquei muito, muito feliz, porque na minha época a gente não tinha toda essa orientação, né, no momento de produzir. Ela teve uma professora orientadora, né, ela não chegou a vencer, mas eu falei para ela que eu, num texto que, para mim, disse muito, né, a gente aprende, né, com o tempo. Eu fui aprender isso depois, gente, da graduação, da pós-graduação, do mestrado, que a gente não precisa escrever tanto, a gente pode escrever pouco, mas o que é mais importante é você dizer algo, né? Porque às vezes a gente escreve muito e não diz tanto, né? E às vezes a gente escreve pouco, mas diz muito, né? Talvez seja essa a grande riqueza de uma redação bem escrita, bem argumentada, né? E nesse modo especial, para não desvirtuar aqui do nosso tema, é que ela capturou esse elemento dos saberes ancestrais sobre aquilo que muitas vezes nós ouvimos, isso eu acrescento aqui, que muitas vezes nós ouvimos desde cedo, né? Cuide do planeta, cuide
do meio ambiente, e aquilo fica muitas vezes só no campo das ideias, né? Não passa para o campo da prática. E aí, ou seja, a natureza, ela responde, né? Ou seja, cada ação, isso até na física, né? Toda ação tem a sua reação. Então, seguindo aqui adiante, eu vou colocar na tela inteira. Seguindo adiante, além do texto dela do oceano, a gente chega a esse trabalho do Ailton, que, na verdade, ele ficou como um livro também de 2020, né, mas ficaram... ele é um texto que está dentro do livro A Vida Não é Útil, né? E foi no sentido de qual é o significado que eu dou à minha vida, que eu dou à minha história, que eu dou à minha luta, né? Então, como eu já antecipei a vocês, falei do eterno retorno do encontro, é preciso também considerar o seguinte: não são todos os povos indígenas, né, que estão sendo ouvidos, né? Não são. Eu estou aqui me remetendo a alguém, no caso do Krenak, que faz parte, né, de uma nação indígena, que eles, entre eles, se chamam de Burum, que teve esse acesso, né, que se deslocou da sua aldeia, que foi para a cidade. E aí o que eu quero dizer também? Não entendam que povos indígenas são povos só da mata, né? Porque houve esse contato cultural, aconteceram essas trocas culturais. Então, tudo isso redefiniu o modo de vida de muitos, né? De muitos indígenas. Então, alguns, como o Krenak, aprenderam a língua portuguesa, né? Iam para as cidades. Ele conta que chegou em São Paulo lá nos anos 78, por aí, e via que saiu um decreto na época que os indígenas haviam desaparecido. E aquilo foi um boom para que houvesse uma emergência ele diz até no sentido de que não, eles não desapareceram, nós estamos aqui, e nós somos indígenas, né? Nós somos índios, na realidade, com o uso político do termo, porque Krenak falou assim, ele disse para mim, olha, nós só somos índios para os outros, porque entre nós a gente se relaciona como um burum. Então, quando ele diz que há uma revoada de pássaros, ele diz, nós entendemos que nós precisávamos nos unir naquele momento. E nos unirmos, dizer, olha, os índios ainda existem, os índios têm direito à sua terra, à sua liberdade. E aí ele vai complementar, dizer assim, a gente se reuniu, mas depois a gente se separou, porque era uma causa comum, que era a revoada de pássaros. Naquela época, para quê? Para quê, né? Para que, mais uma vez, eles não fossem tratados como sujeitos que estavam em vias de extinção ou de extermínio, né? Então, de todo modo, né, não só pensando, é uma questão que é um passado recente, né, o que foi vivenciado ali em 2019, 2020, com a eclosão da pandemia, né, mundial, né, da proliferação do vírus SARS-CoV-2, não é isso? Da Covid-19, foi necessário esse isolamento, e aí foi justo nessa época em si, em 2019, sai um livro dele publicado pela Companhia das Letras, o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e em 2020, A Vida Não é Útil, onde está esse texto, né? O Amanhã Não Está à Venda. E aí tem algumas considerações que eu trouxe dele, né, que eu recortei do texto, que é onde ele diz, né, inicialmente, é um texto bastante curto, vocês encontram, né, pesquisando no Google. Parei de andar mundo afora, cancelei compromissos, estou com a minha família na aldeia Krenak, no Médio Rio Doce. Há quase um mês, nossa reserva está isolada.
A verdade é que vivemos encurralados e refugiados do nosso próprio território há muito tempo, numa reserva de 4.000 hectares, que deveria ser maior se a justiça fosse feita. E esse confinamento involuntário nos deu resiliência, nos fez mais resistentes. E aí tem um ponto sobre isso, né, que a gente imagina quem esteve, todo mundo que precisou ficar recluso durante aquele período da pandemia, pensar em como redes de televisão, às vezes eu via em relação aos discursos na igreja, né, de que como é que nós, enquanto humanidade, né, enquanto seres humanos, iríamos ser no dito novo, se haveria um novo normal, né? Se haveria uma mudança de comportamento quando nós nos socializássemos de novo, né? E eu acompanho alguns padres, amigos, e aí eles fazem, às vezes, essa pergunta, até hoje, lá em São Paulo, faziam isso, né? O novo normal mudou, né? A pandemia nos tornou melhores face ao falecimento de tantas pessoas no mundo, só aqui no Brasil, cerca de 700 mil pessoas, né? Isso, de certa forma, gerou, de fato, uma comoção capaz de nos transformar enquanto seres humanos, né? E aí ele lança essa pergunta lá no livro 2020, somos, de fato, uma humanidade? E aí ele disse, o vírus não mata pássaros, ursos, nenhum outro ser, apenas humanos. Quem está em pânico são os povos humanos e seu mundo artificial, seu modo de funcionamento que entrou em crise. É terrível o que está acontecendo. Temos que abandonar o antropocentrismo. E aí existe muito isso, quando a gente vai falar de mudanças climáticas com os povos indígenas, pelo menos aqui eu falo a partir da visão de um membro da etnia Krenak, que abandona essa ideia do que seria, talvez, chegasse até a ser, muitas vezes, um pensamento egoísta, de eu pensar somente em mim, ou na minha família, ou pensar no eu, que foi muito endossada pela ideia, né, antropocêntrica, de que era o homem que estava no centro das decisões. Mas e o planeta? E a Terra? Né? O homem é capaz mesmo dispondo da inteligência que ele tem, da capacidade cognitiva e da capacidade criativa que ele tem, aí vê um pouco da redação do que a minha irmã colocou, né? Do que nós temos hoje, até como disciplina, né? A inteligência artificial no estado aqui do Piauí, acho que do primeiro estado a implantar aqui no Brasil, se não me engano, em todo, não me falha a memória, e integralizar também, né? O Piauí teve esse dado, enfim, essa ação. Mas em que medida, até que ponto eu vou usar da máquina, né? Da robótica, dessa construção de todo esse mundo artificial e não deixar para trás o lado... Olha, veja que o que é que o Krenak está querendo dizer. Não é nem só o lado humano, né? É a ligação do humano com o ambiente em que ele vive. Porque ele não se basta. Né? Ele está dizendo, nós não nos bastamos para viver. Eu preciso pensar seriamente, e não só pensar, né? Eu preciso pensar, refletir e entender que eu habito um planeta, né? Então, e que esse planeta, que a Terra, que Picos, que São Julião, eu não sei em Picos, mas aqui em São Julião está um calor assim torrencial aqui. Acho que se a gente comprar uma vela e trazer para casa, a vela derrete. Então, assim, ver como essa temperatura, como tudo isso, que já era forte, tem se tornado ainda mais intenso.
E aí ele escreveu também, o que estamos vivendo pode ser a obra... eu acho interessante isso, porque eu gravei até com as crianças, quando eu estava dando aula ano passado, essa fala aqui dele, né? O que estamos vivendo hoje, né, pode ser a obra de uma mãe amorosa que decidiu fazer o filho calar a boca, pelo menos por um instante, não porque não goste dele, mas por querer lhe ensinar alguma coisa. Filho, silêncio. E aí quando ele pensava no novo normal, ele já escrevia isso lá em 2020. Tomara que não voltemos à normalidade, pois se voltarmos é porque valeu nada a morte, não valeu nada a morte de milhares de pessoas no mundo inteiro. Não podemos voltar àquele ritmo, ligar todos os carros, todas as máquinas ao mesmo tempo. Seria como se converter ao negacionismo, aceitar que a Terra é plana e que devemos seguir nos devorando. Aí sim teremos provado que a humanidade é uma mentira. Então, veja, às vezes, essa desesperança ou essa descrença que há no conceito de humanidade para o Krenak, né? Porque o conceito dele de humanidade são seres que não se devoram, são seres que respeitam a Terra, que escutam a Terra, que deixam a Terra falar, que observam, né, o que está acontecendo à sua volta e que tem, que é muito importante isso entre os Krenak, identidade, que são capazes de se identificar, né, e que desaceleram, né, e aí vem um pouco do conceito de desacelerar, de desacelerar no trabalho do Bruno Latour, Jamais Somos Modernos, né, que a noção para o equilíbrio seria a desaceleração. Teve outro trabalho, né, que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu parar de compartilhar um pouquinho, que foi esse livro aqui, né, esse livrinho que eu ganhei da minha orientadora, que foi a professora Lilia Schwartz, né, que tanto a Lília hoje, né, quanto o Krenak fazem parte da Academia Brasileira de Letras, né? Ele foi eleito primeiro, né, para a cadeira do professor José Murilo de Carvalho, respeitadíssimo no meio da história, né? E a professora Lília foi eleita para a cadeira, né, da vacância da cadeira do professor Alberto da Costa Silva, né, que era filho do poeta Antônio Vasconcelos da Costa e Silva, né, autor da letra do hino do Piauí, né? Então, ou seja, o filho dele, que já nasceu no Rio, era o Alberto da Costa e Silva, ele fez história e se especializou como africanólogo, né? Ele era africanólogo, então foi alguém que inspirou muito a professora Lilia Schwartz para os debates dela que ela desenvolveu no mestrado, no doutorado e até hoje com o que ela escreve. Então, o professor Alberto, né, faleceu ela faleceu em 2020, no ano passado, e o Ailton ele tomou posse ainda em 2023. E a Lília tomou posse no ano passado, no dia 14 de junho de 2024, né, na cadeira 9. Bom, e aí nesse trabalho ele foi organizado pelo professor Valdomiro José Silva Filho, que é da Universidade Federal da Bahia, que tem uma conversa, né, entre a professora Lília e o Ailton Krenak, onde eles falam justamente dessas questões presentes ainda, né, principalmente da questão dessa crise, né, da crise climática, mas também de outras questões relacionadas ao que os indígenas estão a dizer, estavam a falar, né, a respeito dela, mas a professora Lília, ela estende um pouco mais, ela fala sobre questões também de, até um conceito dela, né, maiorias minorizadas, ela usa bastante, para falar de sujeitos que ficam alijados da sociedade, que são tratados sociologicamente, né, como minorias,
mas que, na verdade, são, no conceito delas, são maiorias minorizadas na representação e na realidade. E aí, dentro desse livro, né, tem, ele intitula um texto De Mal a Pior, né? E aí tem um trechinho aqui, deixa eu compartilhar de volta. E do início, né? No Brasil, nós estamos aí, aqui já é um texto de 2021, né? No Brasil, nós estamos confrontando uma crise sanitária, política, ecológica, moral, ética. Ora, o organismo que regula as relações desse contrato social, que nos institui como uma comunidade contratada e somos obrigados a respeitar uns aos outros dentro desse contrato, é ele mesmo aquele que gera o conflito central, o fulcro da crise toda. E aí tem um outro momento do texto onde ele vai falar o seguinte: tem 500 anos que os índios estão resistindo. Eu estou preocupado com os brancos, que como vão fazer para escapar dessa, né? Então, o cerne dessa discussão aqui do de mal a pior, ele pode lançar algumas questões. Eu estou lendo aqui no comentário. Sim, Beth, eu compartilho, viu? Inclusive, eu quero fechar com o texto que ela vai falar, que ela fala do oceano. É um recado do oceano. Acho que esse que me comoveu falando assim sobre isso. Bom, então, encerrando essa parte do Krenak, antes de ir para o texto final, né, para o texto do oceano, ele volta a fazer essa crítica mordaz que ele tem mesmo do Estado regulador, né? Nós somos, de certo modo, nós sabemos disso, regidos, né, por todo um sistema, né, um sistema político, um sistema econômico, que, de fato, exige de nós uma postura e também faz com que a gente mergulhe, né, nessa aceleração do tempo, né? Quando a gente faz uma reflexão sobre como é que nós iríamos sair da pandemia, de fato, eu posso usar, eu uso muito, eu percebo muito como eu estou hoje, né? Porque eu terminei o mestrado em vias e eu pensei, nossa, eu já queria fazer o doutorado em si, mas aí foi tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que até em picos eu estou com dificuldade de hoje, né? Então, às vezes, a gente pode parar e pensar no seguinte: meu Deus, como é que a gente desacelerou, né? A gente se transformou de alguma forma, no sentido, agora que eu adentro um pouco, nas relações familiares, nas relações com o outro, né? Como é que a gente, de fato, continua vivendo mudanças climáticas de variadas ordens, mas especialmente essa em que, por um tempo, nós tivemos à beira nós tivemos que nos proteger tanto porque nós assistíamos, e muitos talvez até aqui tenham perdido familiares para a Covid-19, né? Ou que tenha acompanhado o esparrame, né? A enxurrada de perdas e noticiários que deprimiam a gente, de fato. Então, e aí, quando a gente cuida, a gente está de novo naquele mesmo ritmo acelerado, né? Que nos afeta, grosso modo, né? Independentemente da faixa etária, né? Enfim, e que ainda esse estado, digamos assim, como o Krenak vem colocando aqui no texto 2021, que ele pede, muitas vezes, que a gente vê isso nas escolas, a gente assiste isso muitas vezes, mas nas escolas mesmo, né? Vamos cuidar, vamos proteger do meio ambiente, tem aquele discurso forte, mas e realmente no que diz respeito à prática, né? No que diz respeito ao meu dia a dia,
E aí a gente percebe que se a gente não fizer esse movimento, muitas vezes, nós não damos conta, né? Nós que, eu não sei exatamente como é a vida de cada um, mas, por exemplo, às vezes a gente tem que estudar e trabalhar ao mesmo tempo, né? Para poder pagar ali um aluguel, pagar uma taxa de luz, de energia, e a gente vê como essas dificuldades elas vão nos afetando. Não impedem totalmente que a gente seja capaz de desenvolver um bom trabalho, né? Porque eu, quando estive em Picos, eu estive na casa de familiares. Eu me lembro que, na época, era difícil isso, porque eu fui abrigado mesmo, assim. Meu tio disse, não pode vir para cá. Porque, na época, eu me lembro que estava meu pai desempregado, minha mãe também, e aí eu disse, não tenho condições de permanecer em Picos. E aí eu tive, assim, o lar lá dos meus tios, que eles me abrigaram e que não cobravam nada. Então, tive essas oportunidades de, primeiro da BAE, da Bolsa de Apoio Estudantil, depois monitoria remunerada, e de participar desses projetos de extensão lá do terceiro BEC, no museu, e depois na residência pedagógica, no caso do PIBID. Então, são experiências, gente, que nos ajudam a revisitar e, às vezes, até reconceituar o que é a humanidade, né? E qual é o nosso papel no mundo, né? E qual foi o papel de tantas outras pessoas que nos auxiliaram a nos situar no mundo e a proteger esse mundo também. Proteger esse mundo na geração em que nós estamos e também pensá-lo para as gerações futuras, dos nossos filhos ou sobrinhos, netos, irmãos e quem quer que seja. Porque é essa a lição, né? Não é só o passado. No museu, os povos indígenas eles estão tratando de futuro. Tem a reserva, o acervo, o conhecimento, mas é preciso ter sempre essa esperança de que a gente vai construir um futuro melhor, mas aprendendo, né? Aprendendo com o passado, dizendo sempre, como Peter Buck lembra, que a história é um lembrete, né? E o museu em si, dizer para vocês que é um excelente lembrete também de como as coisas aconteciam de uma forma diferenciada, como o tempo vai mudando, mas como certas atitudes e como certas formas de proceder, elas são imprescritíveis, não vão prescrever no tempo. Acho que a questão do trato da natureza, do ato de você escrever, muitas vezes à mão mesmo, em si, como eu vejo em arquivos que estão armazenados no museu em si, como isso não vai prescrever, como isso continua sendo importante para o presente, né? A despeito de nós dispormos hoje de outras tecnologias, de outras inteligências, mas como a gente ainda precisa desses elementos que estão na constituição do museu, para que a gente consiga chegar a um futuro que não esteja desvencilhado dessas boas lições, né? E aí, esse texto da minha irmã, eu queria encerrar a fala compartilhando com vocês, que é o oceano, o oceano, como se o oceano nos comunicasse, né? E aí a carta, né, em forma de carta, tem Abismo Challenger, Fossa das Marianas, Oceano Pacífico, 13 de junho de 2019. Ela pediu que eu compartilhasse, ela ficou um pouco chateada, porque ela disse, olha, compartilha meu texto lá, porque eu não usei ele para nada. Eu disse, não, mas seu texto vai ser útil, ele vai ser trabalhado, sim. E aí ela escreveu, né, prezada humanidade, atenciosamente venho me apresentar a vocês, lhes contar sobre a minha importância, falar sobre o que tenho padecido
e como você deve e pode me ajudar. Chamam-me de oceano, pois assim nomearam o maior corpo de água do planeta. Caso não tenha conhecimento da minha função, meu amigo, faço questão de explicá-la a você. Sou o guardião do equilíbrio ambiental do nosso planeta. Minha capacidade de absorver carbono, regular a temperatura global, influenciar o clima do planeta e manter o ciclo hidrológico é essencial para a saúde e a estabilidade do nosso ambiente e para a sobrevivência de inúmeras espécies, incluindo a sua. Entretanto, a perda das minhas características naturais aumentou drasticamente nos últimos anos, devido ao impacto acumulado de atividades humanas direcionadas a mim, como a poluição, a pesca excessiva e as emissões de gases nocivos. Você, com certeza, já ouviu falar que a Amazônia é o pulmão do mundo. Eu e ela sabemos que isso não é verdade. Apenas está bem próxima disso. Por isso, a Amazônia, que é bem próxima de mim, me permite esclarecer que, dentre todas as suas inúmeras funções, ela também ajuda no resfriamento da Terra e colabora com o equilíbrio climático. No entanto, eu, o oceano, juntamente com as algas marinhas, somos considerados os verdadeiros pulmões do mundo. Segundo o Instituto Brasileiro de Sustentabilidade, se há vida na Terra hoje, é graças às algas azuis que, há mais de 3,5 bilhões de anos, lançaram oxigênio na atmosfera primitiva da Terra. As algas são, desde a Terra primitiva, os pulmões do planeta, o que permitiu o surgimento de todas as espécies atuais. E sem elas, o planeta que conhecemos não existiria. Há uma imensa responsabilidade sobre as minhas ondas, pois além de fornecer oxigênio e regular o clima do nosso planeta, também ofereço alimento, como peixes, moluscos e crustáceos, que são uma importante fonte de proteínas e renda para muitas pessoas. Além disso, forneço energia através de recursos energéticos inorgânicos e renováveis. Sou ainda um destino turístico, proporcionando lazer através de cruzeiros, sem falar nas praias, onde vocês tanto gostam de tomar sol. Outra importante função é o transporte, onde sou uma via crucial, permitindo o transporte de grandes cargas entre continentes. Além disso, forneço recursos para a produção de medicamentos e sou um campo de estudo científico. Então, ouso dizer que sou gigante, marcante e essencial na vida de cada habitante desse planeta, que, por sinal, é o único planeta do nosso sistema solar com água líquida em sua superfície. Ou seja, é o único corpo celeste que me abriga. Nele, eu correspondo a aproximadamente 71% da superfície da Terra, uma área de 361 milhões de quilômetros quadrados. E sabem o que eu recebo em troca? Poluição, pesca predatória, aquecimento global, entre outros. Eu sinto tudo isso. Sinto quando me poluem com lixos, esgotos, produtos químicos, petróleo e muitos outros. Quando pescam animais que estão em risco de extinção ou em locais errados, épocas erradas e formas erradas. E quando o acontecimento global me obriga a mudar o clima ou elevar o meu nível, causando inundações, erosão, deslizamentos de terra e tempestades mortais. Mas o pior de tudo é que não sou só eu que sofro na pele. Os meus habitantes, a vida marinha que habita em mim, sofre ainda mais ainda. Vivem dessa forma precária até a morte. E o que é pior ainda é ver que os que também dependem de mim são os causadores desses problemas. E ver que eles acabam com suas próprias vidas no momento em que acabam com a minha. E eu sinto muito por isso. Por isso, junto-me com as pessoas e organizações que nos valorizam, das quais eu tenho um imenso respeito, e vos relembro e peço pelo óbvio, que infelizmente é esquecido ou ignorado. No momento, já estou sendo poluído há bastante tempo. Então, necessito de limpeza, promovida através de múltiplos projetos mais amplos,
que atendam a toda a minha extensão, como o Ocean Conservancy, uma organização que trabalha para proteger a mim e promove práticas sustentáveis, incluindo a redução de plásticos e a proteção de espécies marinhas. Mas, nas atitudes individuais, já conseguimos ajudar esse e tantos outros projetos, reduzindo o consumo de plásticos, evitando desperdícios, reforçando a reciclagem e o descarte correto, e evitando jogar em mim o que vocês não querem que fique jogado ao seu redor. Aos governantes, cabe a criação de políticas ambientais mais rígidas para reduzir todo tipo de poluição e os investimentos em pesquisas e tecnologias que me preservem e aumentem a fiscalização da pesca predatória, além de incentivos como campanhas de conscientização e palestras. Com isso, poderemos viver em paz, pois a partir do momento em que possuo vida, vocês também irão possuí-la. Por isso, peço, me conheçam e me reconheçam. Atenciosamente, o oceano. E assim, gente, eu encerro também a minha fala aqui e abro, né? Acho que tem esse momento, né, Nádia, para a gente conversar. Agradeço, viu? Isso, Romulo. Então, a gente abre para o debate, né? Aqueles que quiserem fazer o seu comentário, né? Esse é o momento. E aí, antes de falarem, gente, eu peço até desculpas. Vocês veem que eu falo numa... E é porque eu já estou tentando tratar disso. Eu fui, Nádia, eu desabafando aqui. Eu fui conversar com o Ailton Krenak, eu revendo a entrevista hoje, eu digo, meu Deus do céu, não deixava o homem falar. Então, gente, não temam, viu? Eu até peço desculpas de eu falar tanto. Beth me conhece, ela sabe, né? Ana Márcia também. Depois me mandem como é que tá aí a família. Enfim, vamos aqui pro... Estou aberto aqui. Foi maravilhoso, viu? Sua fala foi linda. Eu até postei um comentário aí no chat. Vai servir para a gente refletir o resto de nossas vidas, viu? E aí, Beth, eu fiquei pensando em relação aos textos, né? Da irmã do Romulo, que ele fez a leitura para nós, que a gente poderia utilizar na exposição, né? E fazer um QR Code em áudio, né? Com a leitura deles, para partilhar com outras pessoas, né? Já que o tema da Primavera dos Museus, né? Nos propõe isso, né? Então, é interessante partilhar com outras pessoas essas discussões tão pertinentes que ela coloca de forma resumida, né? Isso é muito bom, porque o público hoje é muito frenético, né? Que as coisas muito rápido. Então, de forma resumida, mas que traz reflexões extremamente importantes, né? Para a relação do ser humano com a natureza. O que você acha, Beth? Simplesmente maravilhoso, Nádia. Você lembrou muito bem. A gente vai expor esses textos, sim, com o nome dela, certo? Porque eu achei incrível esses textos. Muito bons mesmo. E assim, Rômulo, eu não tenho palavras, assim, eu fico até sem palavras, porque o que você disse aqui é tão pertinente, né? E a gente precisava ouvir, precisava dessas reflexões, né? Que você falou. E a gente tem realmente que mudar nossas atitudes em relação como é que se diz? Aos nossos, como é que diz, irmãos e irmãs humanos, né? E a todo o planeta. Porque ou a gente faz isso, muda essa visão que a gente tem, né? Muito egoísta, ou então a gente não vai sobreviver. É simples assim. Eu acho que agora é hora da gente acordar mesmo. Não tem mais para onde correr. E linda a tua fala. Você falou colocando exemplos práticos, com muita poesia, e isso é muito bom. Eu até
quando Nádia falou, eu disse, nossa, mas é algo assim que eu aceitei de fato por conta, né, pelo imenso carinho que eu tenho de sempre, assim, pela gratidão que eu tenho, né, com toda a sua família e também com ela, Nádia, a gente que organizou o trabalho juntos, assim, foi uma alegria imensa. E aí eu pensei, nossa, eu talvez não seja a pessoa ideal para tratar, porque é um tema que eu acho difícil, eu não acho fácil de falar, né? Porque envolve muito no campo da física, da química, da biologia. Eu disse, nossa, não é bem isso do meu. Só que eu pensei, não, mas eu acredito que a partir de fato, a Nádia até disse, olha, eu pensei na sua dissertação, e aí, embora eu não tenha tratado, não tenha feito um recorte na dissertação para essas... mas, de qualquer maneira, quando fala-se do Krenak, os textos que ele produz nos remetem, de alguma forma. Né? Então, foi essa... Eu disse, eu vou tentar trazer estabelecer esse link por meio, assim, mais do que ele escreve, porque o meu estudo sobre ele foi muito mais da atuação mesmo política dele em si, né? E quando a gente viu o próprio tema da Primavera dos Museus, também é impactante para nós, porque a gente é do campo da história, né? E essa relação história e natureza, ela ainda é muito superficial nos nossos trabalhos, né? Eu conversava isso hoje à tarde com a Kessia, né, que estuda a seca no Piauí, né, que a gente ainda não foca tanto nas questões climáticas, geográficas, no campo da história, né, entendendo como, em diferentes momentos históricos, né, a interferência do homem na natureza provocou alterações no nosso ecossistema, né, que envolveram ações, que essas ações no nosso ecossistema tangenciou também mudanças nas relações sociais, nas relações políticas, né, e que é importante que a gente traga essa discussão, né, então eu acho que o tema, né, dessa 19ª Primavera dos Museus foi assim mesmo para balançar um pouco nós, enquanto historiadores, professores de história, para pensar também essas questões nos nossos trabalhos, né, na educação museal e no nosso planeta como um todo, né, porque eu fico pensando aqui, a gente está vivenciando essa semana, todos os museus estão trabalhando as mesmas temáticas, estão promovendo eventos, exposições, oficinas, atividades, enfim, com a mesma temática. Mas eu fico pensando em as grandes indústrias, né? Porque, assim, não adianta uma ação da Primavera dos Museus, né? E a nossa ação cotidiana ali, do cuidar com o meio ambiente, de ter uma relação mais sustentável com ele, se as grandes empresas, elas são as maiores emissoras aí de gás carbônico. Então, me veio esse questionamento, né, ao longo da tua fala, quando você discutia a relação dos povos indígenas, né, com o meio ambiente. E aí eu fico me questionando isso, né, porque existem leis, né, de que essas empresas, elas precisam, de alguma forma, né, conter, diminuir a emissão desse gás carbônico, né, a gente tem diversos eventos esse ano, a COP30, né, que vai ter aí, né, mas como é que está essa discussão no âmbito dessas grandes empresas, né? Acho que por isso que existem movimentos um pouco mais radicais de ambientalistas, né, porque, de certo modo, eles já se desiludiram, né, com tudo isso. Nádia, a respeito disso, de fato, você toca nesse ponto em que como é que está a discussão, por exemplo, que às vezes a gente tem, eu vou fazer um comparativo, né, quando a gente trabalha um assunto, um tema na universidade, e muitas vezes aquilo que a gente trabalhou fica restrito, né, aos corredores da universidade,
aos repositórios, né, das bibliotecas, e a gente não... E o alcance que vai ter, e para a comunidade externa à universidade, né? Em que vai impactar? Então, eu me recordo muito disso na época, tanto na escolha do tema do TCC, no tema da dissertação, de que maneira isso vai ressoar publicamente, né? Qual a ressonância pública e o eco público que isso vai ter. De fato, eu concordo em gênero, número e grau quando você menciona aqui, de fato, porque assim, é como a gente pensar em educação também, no geral. Nós temos a LDB, por exemplo, tem uma proposta de educação integral, tem uma proposta de às vezes até ter médico, era uma ideia assim que o Darcy Ribeiro colocava, o Leonel Brizola, quando ele estava imaginando aquilo, de ter o integral com médico para os alunos, em sala, tudo aquilo. Uhum. E aí eu hoje estou assistindo a essa realidade mais de perto, como muitas vezes dentro de quem ocupa os espaços de poder, né, muitas vezes os espaços de poder político, eles até oferecem, mas nunca é de fato como está no campo da lei, como está no campo das nossas formações. Vem o recurso, mas aquele recurso, a gente sabe a prática clientelista que ainda é vigente no nosso país, no Nordeste, e que aí uma eleição é financiada, e aí tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, e aí, gente, aí a gente pensa nas indústrias, quando, por exemplo, isso não é nem uma coisa mítica, não é uma coisa que a gente está falando de imaginação, é como, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, muitas vezes dizem, olha, economiza água, faz isso, toda aquela cartilha do que a gente deve fazer, quando essas empresas não fazem. Não fazem. Ou seja, elas ditam uma cartilha nas escolas, ditam para a gente, nos museus, nesses eventos, mas aí as empresas não, elas podem fazer visando o quê? Um lucro excessivo, né? Um lucro ali exacerbado para que, que, inclusive, além de prejudicar o planeta, aumenta a desigualdade social, né? Onde muitos têm de mais e outros de menos, né? Então, não é só uma crítica em si que eu estou fazendo em termos ao capitalismo, não. É a própria forma como se articula essa exploração dentro do sistema. Né? Nem é uma crítica mordaz ao capitalismo e nem é uma defesa de qualquer outro sistema. Porque, às vezes, quando a gente fala isso, a pessoa diz, olha, é uma fala comunista, esquerdista, socialista, e aí por aí vai, né? Aí diz, não, é uma fala comunista, você é comunista e tal. Eu digo, não, vamos pôr os pés na realidade e entender que é isso, a gente está aqui discutindo tão produtivamente, tão bom falar sobre isso, tão importante, mas aí você toca de fato no fulcro, né? Que olha só, quem é que mais polui? Será que é o menino que pegou um papel de bombom, que realmente eu não estou mandando ninguém fazer, mas é o menino que pega um papel da balinha ali, que ele chutou e jogou ali numa das ruas aí de Picos, ou é aquele que emite ali, digamos, gás carbônico numa proporção estratosférica? Então, é um ponto muito bom de se lembrar, igual que a gente pensar de educação também. Como a crise na educação, de fato, muitas vezes atende a um projeto. Sim. Né? E aí eu fico pensando, Rômulo, eu sempre chego à mesma conclusão, de que é preciso que pessoas que tenham essa perspectiva de reflexão em torno das questões ambientais, das questões de educação, elas cheguem a esses espaços de poder. Porque a gente não consegue fazer muito aqui. Na sala de aula a gente consegue fazer aquele trabalho de formiguinha, mas a gente precisa romper essa barreira ali, né, da formiguinha e entrar nesses espaços, né? O museu é um espaço, por exemplo, que nos abre assim infinitas possibilidades de discussão ao público. Então, quando a Primavera dos Museus traz um evento desse para a gente fazer a exposição,
nossa exposição vai ser vista por vários alunos, então a gente vai tocar esses alunos e o público em geral, né, que vem ao museu. Mas a gente precisa também estar à frente desses ministérios, né, estar à frente da construção dessas políticas públicas, né, só quando pessoas que pensem de maneira crítica e reflexiva do bem-estar social, educacional, patrimonial, né, e não por uma lógica de usurpar o bem público, uma lógica neoliberal, né, de utilitarista em relação ao meio ambiente, em relação à educação, né? Quando a gente ocupar esses espaços, né, é quando a gente vai realmente ter mudanças. Isso, exatamente. Isso, Nádia, é interessante você mencionar isso, eu digo a você e a todos que estão aqui, muitas vezes, isso divide opiniões. Eu conversava com algumas pessoas que elas discordam disso, como, por exemplo, o Krenak ocupar uma cadeira lá na ABL, por exemplo, que foi ali inaugurada com a iniciativa na época do Machado de Assis, mas de outros escritores também, e que por muito tempo traçou um perfil, né? Inclusive brasileiros, né? Só veio ter uma mulher na Academia Brasileira em 1977, que foi com a Raquel de Queiroz. E aí, muitos dizem assim, olha, muitos falaram para mim, por que o Krenak quis ocupar aquele espaço? Porque é um espaço branco, é um espaço elitista, é um espaço não sei o quê. Eu não vejo por que, algumas pessoas disseram assim, para mim, eu não vejo por que ele querer estar lá. E eu fiz essa pergunta para ele, o que significava para ele o ato de ele se candidatar e ser eleito, porque vejam só, tem um elemento que eu devo acrescentar, que o Krenak tem determinadas ligações, e aí, o que eu quero dizer com isso? Ele não tem uma produção literária, tal como, por exemplo, o Daniel Munduruku já tinha. Todavia, o Krenak se lançou desde a época da atuação política dele, e os trabalhos eram lançados pela Companhia das Letras. Não estou querendo tirar o mérito dele, mas ele tinha criado um campo de articulação com a produção dele que permitia, de algum modo, eu olhava e dizia assim, olha, dentre esses, o Krenak tem uma enorme chance de ser eleito, eu acompanhando, né? E eu disse, o que significava para ele? Porque no discurso dele, ele disse que ia levar 300 línguas lá para dentro também, né? Para dentro da Academia Brasileira de Letras. E aí ele disse, olha, eu fui porque eu não tenho medo. Aí teve uma fala interessante, porque ele disse, quando algum desses meninos da periferia, das ruas, que desenham, ele disse que grafitam uma Conceição Evaristo, que grafitam, que fazem um retrato de mim, todos, eles olham e dizem, olha, ele chegou lá, ele chegou naquele espaço, né? E aí o que eu sinto também é que quando muitas pessoas, às vezes, entram na política, né? Na política partidária e se elegem, às vezes a gente diz, meu Deus, mas fulano é uma pessoa que não podia estar lá, né? É uma pessoa para a igreja, é uma pessoa para isso. Uma pessoa tão pura, né? É uma pessoa pura, e diz assim, a política é tão maculada, né? É tão suja em si, por que fulano entrou e tal? E aí é onde eu fico, se a gente não chegar a ocupar o Krenak não chegar no ABL, a gente não chegar numa Câmara de Deputados, não chegar num Senado, gente, é aí que a mudança vai ficar, vai ficar cada vez assim mais difícil. E deixar nas mãos das outras pessoas, né, que pensam de maneira retrógrada, né? Exato, porque é aquela questão, se eu não exponho, se eu não falo, eu vou deixar que os outros falem por mim, né? Tem até uma frase, eu não me recordo direito se é do Aristóteles, que diz o seguinte, que quando a gente não tem o pensamento, não expõe em si, a gente é refém do que o outro, né, vai colocar. Minha irmã até chegou aqui, vou até chamar ela, que eu apresentei seu texto.
Todo mundo. Realmente é um texto que ela tá aqui. Aí eu disse, ai, que bom, eu até agradeço dessa visibilidade para ela, porque Olá, boa noite. ela estava se sentindo ignorada com esses textos dela. Tudo A bem? Beth amou aqui, ó. Ah, que bom. Isso, e a gente vai colocar eles na nossa exposição lá no museu, né? E também vai gravar eles em áudio e colocar o QR Code, né, para acessibilidade das pessoas que têm baixa visão ou cegueira total. Que bom, fico feliz. Muito obrigada. A gente que agradece. O nome de tua irmã, É Ramila Vitória. Vitória, parabéns. Eu vou passar. Parabéns aí para ela. Tá. Então, só fechando isso, né, que Nádia mencionou, né, não é assim para os demais aqui, de fato, isso tem muito relevo de se pensar, porque, gente, a gente sabe, são muitos museus no Brasil, né, são muitas universidades, mas ainda há esse caminho, de fato, a percorrer, porque a gente sabe também, até essa palavra, desculpa usar, dos conchavos, muitas vezes, né, que existem entre grandes empresas e entre quem está dentro de um poder federal, como é para governar, como é que, quando eu digo isso até sob um prisma municipal, que eu fico observando como são criadas essas relações, por exemplo, a partir do elemento religioso, né, do elemento político e religioso juntos, para uma estabilidade ali dentro de um município. E aí, se a gente realmente pretende ter essa mudança, é realmente ocupar esses espaços. A universidade, principalmente o curso de História, por isso que muitas vezes a gente até ali sofre certas, não vou dizer tão perseguições, mas a gente fica com tem esse olhar todo pra gente, que a gente começa a questionar. E aí, Nádia, né? Você falou da Casa da Cassie em si, aí eu me lembrei agora do livro do Frederico Pernambucano de Mello, né, o Guerreiros do Sol, Violência e Banditismo no Nordeste do Brasil, porque a relação que a pessoa tem muitas vezes com a terra, né, com a terra em si, agora eu falo do elemento como ela se sobrevive na terra e como é que ela vai afetando a terra afeta ela, e aquilo vai incidir sobre as relações mesmo sociais, né? Como o Frederico fica dizendo, teve um colega meu do mestrado que disse que isso era raso. Mas o Frederico coloca no primeiro capítulo que muito da violência, dos sujeitos violentos que a gente tinha, que às vezes tem no Nordeste, se dava em função da necessidade de agressividade que o homem tinha com os animais. O Frederico começa a levantar essa tese, é um livro, inclusive, até prefaciado pelo Gilberto Freire. E aí eu acho assim, porque lá em São Paulo, até hoje, eles ainda guardam uma certa mágoa do Gilberto por causa da ideia da democracia racial. Que, enfim, eles têm isso é histórico também, gente. Para quem não sabe, né? Lá a grande referência pensada na antropologia para falar dessas questões é o professor Abdias, né? Nascimento, inclusive com o livro Genocídio do Negro Brasileiro. E aí lá ele só não chama o Gilberto Freire ele não quer, de forma bem acadêmica, científica, ele diz, olha, Gilberto serviu muito bem ao projeto colonial português, e assim vai. E aí, na verdade, tem o Florestan Fernandes também, que vai falando disso, só que hoje, em 90, a professora Terezinha Queiroz falou, em 90 era palavrão falar de Gilberto Freire na USP, mas hoje em antropologia não. Hoje, por exemplo, tinha colegas meus que diziam, não, o Gilberto estava escrevendo na época dele, era alguém que pertencia a uma família, de fato, dentro de uma família, dentro ali do Recife, ali em Apipucos, que era herdeiro. Então, a gente precisa observar, quem vai fazer um trabalho de antropologia, de história, não pode desvencilhar o sujeito do seu tempo, da sua classe ali. E aí o Gilberto, quando você vê, né, Nádia, ele dedica aos avós dele.
Então, assim, tem todo esse elemento. Mas e aí observar o quê? Que eu aprendi isso na história. Que é o primeiro a valorizar o elemento da miscigenação. Né? Eu não sei se você leu, Romulo, o Diário do Gilberto Freire, né? Ele tem um diário meio auto... É um diário autobiografia, né? Que ele escreveu. Mas é muito interessante. Eu guardo, gente, eu tô tendo uma catarse de memórias aqui. Nádia e eu participamos, não foi, Nádia? Do 30º Simpósio Nacional de História. E aí, lá em Recife, eu ganhei esse livro aqui, ele é gigantesco. São crônicas do Gilberto, crônicas do cotidiano, a vida cultural de Pernambuco, nos artigos de Gilberto Freire. E aí tem crônicas aqui dele, né, que ele colaborou com o diário dos anos da década de 1920 até a década de 1980, né? Ou seja, desde quando ele tinha na casa lá dos seus 20 anos, porque ele era de 1900. Então, 1901 ano até, se não me falha a memória, 87, né? Ele falece em 87. E hoje, e foi uma emoção, eu pensei, eu vou chegar no Pernambuco, eu vou lembrar só do Luiz Gonzaga, não sei de quem, lá. Aí o meu encontro foi com o Gilberto Freire. Né? Fui para a casa museu, que é Magdalena Gilberto Freire, e é interessante, gente, quando a gente não fica na impressão que os outros dão para nós, né, sobre uma pessoa, a gente vai mesmo e olha um pouco mais da história. Quando eu digo isso, eu digo num sentido também crítico, né? Mas aqui tem crônicas dele, onde ele fez uma crônica reclamando de um jornal do Rio, porque tinham colocado o nome dele Freire com I no meio. Ele disse, olha, meu Freire é com Y. E não é porque eu sou famoso. Eu acho interessante ele dizer isso. Não é porque eu sou famoso. É porque isso é de família. Eu acho, como é que um jornal com o gabarito que tem comete um equívoco desse? Aí eu fiquei pensando, gente, só a pessoa que gosta de escrever mesmo. Passar um tempo inteiro redigindo um texto, o tamanho do texto que ele escreveu aqui, para reclamar do jornal, porque tinham colocado o nome dele com I. Freire com I. Mas são elementos de mentes assim, que Beth há de concordar assim comigo, de mentes que querem, que de fato assim, não elas têm que explicar, elas não aceitam a quietude. Eu fico fascinado com aquela redação que o Osildo fez, né? Aí está lá no museu, uma exposição sem o uso dos verbos, assim, e aquela resposta que está colada lá em um dos, lá na parte dos livros, né? Que aí Jesus não era só um bom advogado, mas também um justo juiz que ele recebe ali. Então, isso a gente vai encontrar nessas mentes, né? Na mente do Gilberto, na mente de Osildo, na mente do Krenak. É só a gente ampliar um pouco, né, da nossa percepção para, além de autores assim como ele, que eram de família aristocrata, digamos assim, e alargar para olhar também para indígenas como o Krenak, que não dispõe dos recursos que ele dispunha, mas que estão a nos dizer alguma coisa. Então, acho que a gente finaliza por aqui, né? Uma discussão muito boa, né, Beth? E com certeza vai nos ajudar na construção da exposição. Com certeza. E, Rômulo, antes que eu esqueça, tio Albano mandou um abraço para você, viu? Eu também ele não pode viu? estar aqui com a gente, mas ele mandou um abraço. E, assim, eu repito o que eu já tinha lhe dito. Você faz muita falta lá no museu. Quando você puder, dê uma passadinha lá, viu? Assim como eu convido a todos aqui que estão presentes a visitar o museu, gente. Certo. Eu envio também, viu, Beth? Diga que é tão bom, gente, eu amava, porque quem me conhece sabe que eu converso demais. E seu Albano, quando eu começava a conversar com ele, aí ele começava a explicar, e aí a gente, quando eu cuidava, meu Deus, eu não fui fazer o que eu tinha para fazer, o trabalho. A gente se envolvia na conversa. Se
que Albano também gosta muito de conversar. Aí ele disse, olha, aí ele ficava, aí as memórias dele, é muito bom isso, gente. A gente ter, porque muitos, né, quando a gente vai com o andar da idade, da carruagem, a gente cria essa questão de contar o que a gente viveu, né? De compartilhar, de dizer, olha, eu passei por isso, eu passei por aquilo, e agora estou aqui, isso tem tal história. Quando ele ia na sala lá das artes sacras, ele dizia, olha, esse santo tem essa história, né? Foi até, eu me lembro que um dia ele disse, olha, eu não sei porquê, Romulo, mas São Sebastião aqui diz que é o padroeiro dos gays. Aí ele disse assim, eu disse, seu Albano, eu já ouvi essa história também. Vamos investigar depois. Então, a gente finaliza por aqui. Agradecemos muito a presença do Romulo, né, por abrilhantar essa noite. E a toda a comissão organizadora, né, os mediadores culturais que apresentaram o trabalho hoje, Beth, que teve a responsabilidade aí de abrir, né, o nosso evento. Agradecemos a participação de cada um de vocês, esperamos contar com a presença de vocês nos próximos eventos do museu e também para nos visitar, tá? Nossas portas estão abertas, não só para visitação, né, mas também para contribuição, né, em tudo que acontece no museu. É só dar um toque para a gente ou bater lá na porta, né, que a gente está aberto para tudo, né, Beth? Exatamente. O Museu Azul do Albano agradece a presença de todos. Viu, gente? Muito obrigada. Olha, gente, para encerrar, eu peço até licença para ler só um parágrafozinho do texto. Eu encontrei aqui, Freire com Y. Olha só a forma elegante que ele disse. Olha, é uma redução. Insistiu, porém, o jornal em cortar de modo sistemático o Y do meu nome, reduzindo-o quase punitivamente a I. É uma redução com que não me conformo, que a pratiquem alguns jornais menos ilustres. Compreende-se. O jornalismo levianamente jornalístico segue razões que a razão desconhece. Mas não me parece que tenham o direito de fazê-lo jornais mais conscientes de suas responsabilidades. Olha a questão que ele levanta, porque é um punitivo e... Ei, Nádia, mas que simpósio foi aquele? Estou com saudade do Recife também.